conta, né? E aí, galera, aqui Marcos Oriá, começando mais um Hashtag Arte, hoje com o nosso querido artista visual, Gerson Ipirajá. Seja bem-vindo, Ipirajá. Legal, Marquinho. Sou muito bem acolhido aqui por você. Agradeço o convite, né, para participar desse programa que já é um sucesso nos meios artísticos aqui, não só do Ceará, mas a gente tem sabido que ele tem extrapolado fronteiras, né? Tá voando, né? Então isso é muito bom para a arte cearense, muito bom para os artistas, né? É muito massa essa sua iniciativa e eu só tenho a agradecer de estar aqui batendo esse papo com você, meu irmão. Massa demais. Ipirajá, começar a bater essa bola. Arte. Quando começou a arte na tua vida? Quando tu começou a mexer com arte e quando tu se viu artista profissional? Bom, a arte na minha vida, Marquinhos, ela é meio que, digamos assim, ela vem já desde o embrião, né? No ventre materno já... Talvez de antes. Começou a gestação artística ali. Eu sou de uma família de artistas, né? Meu avô, Antônio Ipirajá, foi um pintor fotógrafo e fotógrafo pintor também, né? Porque Legal. Ele trabalhava com retrato pintado. Foi muito ativo no Ceará do início do século XX, né? Morou em Sobral. Mãe da tua mãe? Pai da minha mãe. Né? Pai da tua mãe. Pai da minha mãe. Foi um dos fundadores do Centro Cultural de Belas Artes, depois que virou Escape. Teve uma vida muito ativa no sentido da arte, né? E da fotografia. Entendi. E na minha família, os filhos deles todos trabalharam com ele no ateliê de fotografia que ele mantinha, inclusive minha mãe. Então, essa presença da arte na minha vida, ela como a arte que eu faço, ela também é ancestral. Nossa. Né? Então, isso... E a tua mãe também era artista? Minha mãe era estilista, né? Minha mãe foi desenhista técnica do Denox, depois ela saiu para trabalhar na Mundica Paula e foi estilista da Mundica Paula até o fim da sua vida, né? Teve uma carreira muito bem sucedida na moda, né? E eu cresci dentro desse ambiente. Meu pai, desenhista técnico, trabalhou aqui com diversos... Os dois desenhistas? Os dois desenhistas, massa, né? Meu pai trabalhou com diversos arquitetos aqui do Ceará, com o Dr. Neudson Braga. Na época que o desenho era na mão. Na época que ainda era na munheca, né? Era régua T, normógrafo, aranha. Então, esse universo... curva francesa, esse universo para mim sempre foi... Papel vegetal. Cheiro de benzina, isso foi tudo o universo que eu cresci, né? Eu era uma criança muito danada e meu pai me carregava... Não parece, cara, que tu era danado. Pro Denox, né? Então eu passava as manhãs no Denox, vendo ele trabalhar, às vezes bulia nas coisas dele, né? Minha mãe, eu perdi ela muito criança ainda, com 9 anos, então... Tinha 9 anos de idade? Tinha 9 anos de idade, né? Tinha 9 anos de idade, mas foi uma presença muito marcante até os dias de hoje, né? Minha mãe é muito presente na minha carreira artística, na minha vida no total, ainda hoje. Né? É uma presença invisível muito forte. E, assim, essa convivência com a minha família Ipirajá, né? Com a família da minha mãe... ela diminuiu por conta da ausência dela. Então, eu só vim tomar conhecimento dessa relação familiar com a arte já depois que eu vou para o Aracati, que aí é o segundo ponto onde a arte entra na minha vida, né? Então, tu teve esse contato no seio familiar, na infância, pai e mãe desenhistas. Exato, muito forte. Teu pai trabalhando com arquitetura, com desenho arquitetônico, tua mãe trabalhando com moda. Exato. Certo? Aí tua mãe faleceu, Eu tinha 9 anos. 9 anos. Né? Foi uma ruptura. Foi uma ruptura e foi muito forte. Muito traumático. Minha mãe faleceu naquele acidente aéreo, né, da Aratanha. O mesmo do que o Edson Queiroz Queiroz faleceu, ela vinha da Fenite. Poxa, aquele acidente né, foi numa feira difícil. de moda que ela tinha... A empresa, marcou o nosso estado, né? Marcou. A empresa, a Mundica Paula, tinha sido muito bem sucedida. Ela estava num momento muito legal da carreira dela. Ou seja, ela estava numa ascensão na carreira, né? Tinha
no ano anterior, ela tinha ido para umas feiras internacionais também, tinha passado... Estava num momento bem interessante, né? Mas, ou seja, muito talentosa, né? A vida tem... A crescimento profissional mostra que ela tinha muito talento. E foi muito tinhosa, muito teimosa. Foi uma pessoa que... Minha mãe me dizia muito assim, ela tinha uma coisa que eu nunca perdi, que ela dizia, meu filho, o mundo é nosso. E eu cresci com esse pertencimento do mundo que também é meu, né? Legal. E aí houve essa ruptura desse convívio, eu só vim tomar conhecimento dessa vivência artística da minha família de parte de mãe já quando eu vou para Aracati, né? Entendi. Eu fui para Aracati, morar em Aracati com 17 anos. Bem jovem também, bem jovem. Na rebeldia da adolescência, saí de casa, fui para Aracati para ficar mais perto de Canoa Quebrada, que era a meta. Mas meu pai não permitia, eu ir logo e também não estava muito verdinho ainda. Pegava onda lá Não, eu peguei onda na adolescência aqui em Fortaleza, que eu tinha uma prancha que andava com ela debaixo do braço. Entendi. Surfava legal? Mas muito não. A prancha era mais para arranjar namorada. Era mais para se exibir, né? Legal. Aí, no Aracati, assim, logo quando eu cheguei no Aracati, eu fui morar com um tio, né, Jeová, e 2 primos. E aí eu tinha família em Aracati, tinha família, né? Minha família é do Aracati, meu pai é do Aracati, minha família toda é do Aracati. Entendi. E tinha esse tio que estava solteirão na época, tinha uma certa liberdade na casa dele, eu escapuli para lá. E lá no Aracati eu conheço o Zé Tarcísio. Anos 90? 1990, exatamente 1990. Eu chego em Aracati na virada de 89 para 90, exatamente na virada, no Réveillon, eu resolvi ficar, né? E aí, logo em 90, eu conheço o Zé. Né? Eu fui morar na Rua Grande, nesse casarão que era do meu tio. Zé Tarcísio, para quem não conhece, um dos maiores artistas plásticos do Ceará. Brasileiros, digamos do assim. Ceará, então, um dos maiores, né? E aí eu tive essa sorte, né, de ir morar em Aracati, né? E por coincidência, e o Zé morava lá? Por coincidência, na época, o Zé morava em frente à casa do meu tio. Legal. Né? E aí uma vez eu foi uma feliz coincidência. Uma vez eu perguntando, eu sempre vi o Zé na época, tinha um cabelão e tal, era uma figura que chamava a atenção. Né? Uma vez eu perguntei ao meu tio, Jová, quem é essa figura? Ele diz, rapaz, é o Zé Tarcísio, é um artista famoso e tal, papapá. E aí eu me aproximei do Zé, né? Era só atravessar a rua, né? Fiz amizade com ele. E ele me disse que na época ele estava organizando um movimento de juventude para uma organização do Partido Verde, né? Ele foi candidato também em Aracati pelo Partido Verde, 2 anos depois. E aí me convidou para ficar frequentando a casa dele, que era casa e ateliê, né? Legal. E eu passei a frequentar e eu sou muito curioso, gosto muito de ler, nunca fui estudioso, mas sempre fui um curioso e um devorador de livro. Legal. E nesse ateliê do Zé eu tive a oportunidade de, digamos assim, eu fiz a minha universidade, né? Devia ser muito massa o ateliê, né? Porque um garoto que chega... Porra, tu é doido, era um mundo de caixas que eu ia abrindo, ia descobrindo coisas, ia pegando livros, ia lendo. Via a produção dele, né? Via a produção do Zé Tarcísio, tive acesso a obras de arte que o Zé mantém no acervo dele, de artistas que foram contemporâneos dele. E nesse universo eu fiz a minha cabeça. Né? Legal. Eu fiz a minha cabeça. Assim, a onda é essa, é ser artista, né? Aí eu digo, porra, é isso que eu quero. Eu tinha trabalhado na empresa que minha mãe trabalhou, que não foi uma experiência muito legal. Acho que até pelo fato de ir para o mesmo canto que Resgate, minha mãe. Né? E eu saí dessa empresa com essa ideia na cabeça, de que eu não queria ser uma coisa convencional na minha vida. Eu não sabia ainda o que era. Né? E quando eu tive essa oportunidade de frequentar o ateliê do Zé, aí eu disse para mim mesmo, eu digo, porra, é isso aqui que eu quero. Nossa. E aí comecei a pesquisar, a ver, a conviver, a desenhar e tal, a ter esse incentivo do Zé, que sempre foi um mentor, um mestre, né?
E aí comecei a Virou pupilo mesmo, virou Virei, discípulo, exatamente. né? Aí ficou essa troca, né? Depois foi chegar um material do Rio, que o Zé também tinha um ateliê no Rio de Janeiro. Ele tinha ateliê no Rio e Aracati. Em Aracati. E aí ia chegar um material lá do ateliê do Rio de Janeiro, eram várias caixas, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar na palavra ex-voto, né? Entendi. E aí o Zé me chamou e perguntou: Gerson, tem um trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho pro Zé, né? O Zé disse: tem um trabalho para você fazer, você topa? É fazer a seleção da minha coleção de ex-voto. Eu nem sabia, não imaginava. Né? Aí ele foi me dar uma aula, o que era. Tinha, mas nunca tinha tido aquele olhar. Aquilo né? é aquilo aquele mesmo, olhar. Ligado o nome à pessoa. Né? Para mim era o milagre, era os objetos tal, de promessa, né? E aí ele foi me dar aquela aula sobre o que era o ex-voto, a importância do ex-voto na cultura brasileira, né? Sobretudo na cultura do Nordeste, né? Cearense, então, né? Nossa, aqui. E pronto. E aí, nesse encontro com o Zé e trabalho entre idas e vindas, porque eu também, por muitas vezes, tive que fazer outras coisas, já são 30 e poucos anos que eu trabalho com o Zé, né? Hoje eu sou responsável pelo acervo dele, pela organização do arquivo, então, né? A parceria continuou, a amizade, né? O Zé hoje é avô do meu filho, né? Tem uma relação muito legal. E agora, recente, tivemos a sorte e o êxito, né, de ser contemplado com uma exposição de 60 anos de atividade do Zé, que vai levar ele de volta para o Rio de Janeiro, e eu tenho a felicidade de ir fazer essa curadoria. Né, que tu é o curador da próxima mostra dele. Da próxima mostra dele. E para mim, como é que se diz? Muito massa. Ninguém melhor, né? Porque é o fechamento de um tempo de dedicação também, porque foi um tempo de muita dedicação a essa obra, a esse artista tão é o cara que mais importante, conhece, né? A obra, né? De estar perto, de saber da trajetória, né? Na história da arte cearense, né? Então, eu tive essa sorte de entrar... A gente tem foto aí do Ipirajá com o Zé Tarcísio. Né? Acho que a gente tem. Vamos jogar aqui, aproveitar que a gente está falando nesse... exatamente. Aí é no ateliê do Zé, com a nossa prensinha, fazendo gravura. O Zé é um cara, assim, de uma gentileza, de uma generosidade gigantesca. Incrível, além de ser um super artista, né? E aí, isso é Aracati. Isso é aqui, ainda na Praia de Iracema. Né? O ateliê daqui, né? Hoje o ateliê dele é em casa, e ele mantém um espaço lá na Monsenhor Tabosa, que é uma reserva técnica, né? Entendi. Muito massa. E eu tive essa sorte de entrar nas artes visuais pelas mãos do Zé Tarcísio, né? E aí, logo nesse mesmo momento, o teatro também era muito forte no Aracati. Aracati sempre borbulhou, né? Tinha arte, né? A Miadade, que é uma pessoa do teatro de rua, estava fazendo uma temporada formando grupos de teatro lá em Aracati. Eu me aproximei dele, de Ami e dos grupos, e comecei a trabalhar com máscaras e adereços para teatro, como uma forma também de ganhar uma graninha. Entendi. Né? Aí você vê várias formas de aplicar arte, né? Aí fiquei envolvido com a galera do teatro por uns 2 anos, 3 anos, né? Ganhei um prêmio no festival em João Pessoa com os adereços e as máscaras da peça O Testamento do Cangaceiro, que quem estava no júri desse festival era nada mais nada menos que Ariano Suassuna. Poxa, né? E eu tive a sorte de ganhar essa premiação, e foi assim, na época, foi 1996, eu estava bem verdinho, né? E foi uma afirmação, né? Assim, o caminho está certo, né? O caminho eu tô trilhando. Certo, aí, né? Logo depois, o Zé faz uma oficina de xilogravura. A ideia do Zé era o seguinte: era fazer uma oficina que o público fosse o público que trabalhava no comércio, que o público de operários. Entendi. Então, democratizado. Ia ser focado em quem era artista já, tinha que ser uma coisa que fosse num horário que essa galera pudesse frequentar. Entendi. Então, ele resolveu fazer essas oficinas sempre nos finais de tarde e início da noite. E aí juntava operário de construção, gente que trabalhava no supermercado, no comércio, pescadores de canoa quebrada.
um padre ortodoxo que legal, na época cara. estava sendo... tinha um circo, um cara de uma história muito doida. Devia ser incrível essa... E eu iniciei essa na oficina. gravura nessa oficina. Então né? aí que tu foi apresentado a gravura. Aí eu fui apresentado a xilogravura. Então tu começou a aprender a gravura com a galera lá Exatamente. que trabalhava em Aracati. Os trabalhadores. Nessa oficina do Zé, com essa galera, uma diversidade de gente. Alguns ainda permaneceram fazendo gravura. O Santos fez gravura ainda por muito tempo e tudo. Mas a vida, às vezes, leva a gente por outros caminhos. Com certeza. Você manter uma carreira de artista numa cidade de interior é bem mais difícil. Complicado. Né? Manter uma carreira de artista na capital difícil. Punk, né? Aí, quando eu também tive essa sacação, Marquinhos, logo no início da minha carreira, em 98, 99, eu comecei a ver que Aracati, assim, eu já tinha trilhado o que eu tinha de espremer, já tinha espremido, né? Aquilo me incomodava porque tudo dependia de política pública, geralmente a história ainda permanece a mesma. É porque muda Aracati, gestão, entra gestão. Aracati é uma cidade de um potencial incrível cultural, mas que... Patrimônio histórico. As gestões que passam e que entram não têm essa atenção da forma merecida que o Aracati deveria ter. Entendi. Não estou citando nem A nem B, mas no geral... Está dando geralzão, né? Nunca houve essa atenção. Né? Então, é uma cidade de um potencial incrível, mas que perde muito por isso. Ele merece, né? Merece mais sem atenção. Dúvida, sem dúvida. E aí, quando eu saquei isso, meu irmão, eu digo, não, vou voltar para Fortaleza. Aí fez o caminho de volta. Aí fiz o caminho de volta. Já tinha aprendido gravura. Já estava começando a fazer gravura. Já tinha... O pescoço já estava um pouquinho mais grosso. A semente do artista já tinha já estava plantada, né? já estava aqui a inquietação fervilhando na cabeça, né? E aí eu volto para Fortaleza em final de 99 para 2000, né? E aqui chego também num momento muito efervescente do Instituto Dragão do Mar, com promoção de cursos, né? E aí eu caio para cima da gravura, né? Vou fazer curso com outro mestre também, o Eduardo Eloy. Se apaixonou pela... Aí eu me apaixonei pelo universo, né? também. Sempre tive muita atenção do Eduardo Eloy, que é um fomentador da gravura aqui no Ceará. Do Zé Tarcísio e o Eloy estavam em Pronto, aí, bicho, aí comecei a fazer curso de estilo, de metal, de gravura, de adição. Entrei nesse universo, sempre fiz outras coisas, né? Sempre paralelo à gravura, eu pintei, fiz objetos. Até porque muita coisa de fora o cara leva para gravura, né? Trabalhei um período com arte conceitual, com cabelo, né? Ah, foi? Foi. Tive um trabalho que eu falava da vaidade e do nojo, tendo o mesmo elemento como esse fio que leva a esse discurso, o cabelo, né? Poxa vida. Então foi um período, um hiato muito curto na minha carreira. Entendi. Dentro dessa minha produção. Porque isso já em Fortaleza? Já em Fortaleza. Essas imagens que eu trabalho, elas estão na minha obra desde lá do princípio, né? Desde 98, esses grafismos começam a entrar, né? E foram tomando caminhos e tal. E dentro do conjunto todo do trabalho, ele sempre está presente, né? Essa característica que hoje eu vejo, assim, eu não tenho essa intenção, enquanto artista, de dizer que isso significa uma coisa, aquilo outro, sabe? Mas que queira que eu não queira, ele tem uma origem, tem. Né? Essas imagens, elas estão aqui na minha cabeça, e no momento de que eu estou trabalhando é como se houvesse uma conexão direta de um arquivo aqui do cérebro para a mão, e essas coisas, é como se fosse psicografada. Entendi. Né? Entendi. Então, mas a gente nota no teu trabalho uma arte ancestral. Tem as pinturas, vamos dar uma mostrada aí, vamos mostrar as pinturas do Ipirajá, que tem uma parada ancestral, né? Tem até um trabalho teu que são ferramentas ancestrais. Né? Eu não intitulo obra por obra, eu intitulo série e, né? ultimamente,
a série tem se estendido quase como uma fase. Os últimos trabalhos todos, eles têm essa... O sobrenome Ipirajá é um sobrenome marcante, né? Ele tem uma origem indígena? Tem. O meu avô, Antônio, né? Fotógrafo, ele era filho de uma índia e de um espanhol. Legal. E ele assumiu... Parada da colonização, né? Ele assumiu esse nome Ipirajá como... na realidade, ele é um nome forte. Ele tem uma sonoridade forte. Eu também Os nomes indígenas são lindos, né? São lindos, né? Depois eu fui pesquisar o que é que significa. É mensageiro da colheita, que é um negócio muito massa, né? Legal. Aí também já vi outro significado, que é rio repleto de peixes. Legal. Eu não sei qual é realmente o que é que significa. E é interessante, né, que a gravura ela não deixa de ser uma colheita, né? Ela é uma colheita, né? Porque você tem todo um processo, espera, e aí depois você colhe. Tem o fator surpresa. Não sabe nem como vai ser, né? Tem o fator surpresa, como tem a colheita, né? Muito massa. Às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, né? A gravura, bicho, ela é um universo muito rico, sabe, bicho? É um universo de conhecimento, assim, eu acho que todo artista, ele deveria passar por um ateliê de gravura. Tem que ter uma experiência com... Porque a coisa da disciplina... Também a gravura tem, né? Você tem que ter, é o que é complicado para mim, ter uma certa disciplina. Você passou lá pelo ateliê da escola. E a minha dificuldade maior com a gravura é justamente essa paciência. E ela tem que trabalhar para esperar, esse tempo. Né? Hoje mesmo eu estava com o Tomás. Tem um time diferente, né? Hoje mesmo eu estava com o Tomás, a gente estava conversando sobre grande gravurista, sobre uma gravura que ele está fazendo lá no ateliê e tal, e a gente estava estudando os tempos de ácido que a gente vai colocar isso antes da gravura estar feita, para alcançar aqueles cinzas, aqueles negros. Sempre rola um laboratório. É um né? laboratório. É um laboratório, é uma bruxaria, brother. É uma bruxaria que a gente... É uma alquimia, uma né? Alquimia, vamos passar aí só esses trabalhos que isso são... Isso aí é pintura. Isso é pintura, né? Acaba que a pintura... Aqui a gente tem uma gravura e uma... É uma gravura já no campo expandido, porque ela parte de uma litografia e ela vai ocupar um espaço que dentro da galeria, na parede da galeria, ela foi pensada para essa quina, para ela ter justamente essa sensação de tridimensionalidade. Né? Entendi. Foi uma concepção, assim, eu tinha a ideia... E o Dante Diniz, que foi o curador, né? dessa mostra, que foi uma figura incrível na trajetória, tanto na trajetória individual também, como na trajetória do coletivo em gráfica, né? Que é um coletivo de gravura que a gente mantém aqui em Fortaleza, eu e mais alguns artistas. Gerenciava lá a Vicente Leite, né? Leite, e foi um cara, assim, o Dante foi responsável, assim, pelo que aconteceu. Olha, se a gente for bem pensar... De 2003 até 2018, a gente tem... Estou falando do Dante, do trabalho do Dante na arte cearense. Da curadoria dele, da curadoria. A gente tem ali uma panorâmica do que foi produzido no Ceará nesse período, dos artistas que surgiram, dos artistas veteranos que ele trazia de volta. Então, o Dante o Dante foi uma figura muito necessária na nossa arte, na história da nossa arte. Né? Eu acho que resgatar esses documentos, esses catálogos, é uma forma da gente ter com certeza. Uma linearidade da história da nossa arte. Principalmente nesse período, né? Eu vejo que assim, a gente é muito falho nesse registro, sabe, Marquinhos? No registro histórico, no registro histórico, no registro conceitual, no registro crítico, sabe? E aí, como ensina a arte para a galera... se a gente não registra, né? Exatamente, se a gente não tem aqui muitas vezes parece que as coisas estão começando a partir da gente, né? Da gente que eu digo no total, mas tem uma história, né? Tem uma história. Tem um alicerce para que hoje as coisas aconteçam. Alicerces foram plantados, sedimentados, né? Com certeza. Então, e aí essa questão da gravura se tornou forte nesse período que, depois que tu chegou de Aracati, Fortaleza, quando eu volto para Fortaleza, com o Eduardo Eloy e tal. Eduardo Eloy, aí tive... Foi para a escola já? Escola não, de arte na época eu fui meio que de penetra para Gama Filho.
Entendi. Meu que de penetra ali. Era. Eu não era aluno, mas conhecia alguns alunos, às vezes ia por lá, tinha uns cursos que o Eloy promovia aberto. E a Gama Filho trabalhava com gravura lá? A Gama Filho trabalhava, tinha um curso de arte? Tinha o curso de artes visuais, e foi na Gama Filho que eu tive a oportunidade de passar pelas mãos de Ana Letícia Quadros, uma gravadora importantíssima, que veio dar uma oficina de gravura e metal. E eu conversei com o Eloy, disse para o Eloy que não era aluno e tal, e ele permitiu que eu fizesse o curso. Entendi. E eu fiz, e foi a minha primeira experiência com gravura e metal com essa mestra. Massa. Né? Aí depois tive outras experiências aqui. Nessa época vinham muitos artistas e gravadores de fora. Tinha um aporte do Instituto Dragão do Mar, né? Tinha um instituto de gravura. O Ceará tem uma tradição na gravura, né? Então veio aqui Evandro Carlos Jardim, veio Rubem Grilo, né? Veio... Antes já tinha vindo Carlos Martins, né? Então o Ceará tem uma ligação e uma força na gravura. Muito grande, né? Muito grande. E reconhecida, né? E reconhecida, né? No país e fora, sobretudo, né? Aí, nesse mesmo período, eu comecei a entrar em salões, né? O primeiro salão que eu entro foi o Salão de Gravura do IBEU, Salão Norman Rockwell. Nossa. Primeira vez que eu passo por um júri de salão. Com gravura? Com gravura. Com desenho. Com desenho. Depois me inscrevi com desenho no Salão de Abril, fui cortado. O teu desenho tem uma parada que... o desenho, cara... É parecido com a gravura. Ele né? tem os mesmos valores da gravura. Entendi. O meu desenho. Na época era bem mais forte, essa cor do preto no branco e tudo, né? E aí, a partir de 2005, eu começo a entrar em salões mais importantes, em bienais internacionais. Né? E aí foi consolidando fui fazendo network com artistas de outros países, com curadores de outros países, comecei a ter a noção de como é que essa engrenagem tem todo um rodava, né? Do mercado de gravura e do circuito, porque são duas coisas diferentes, uma coisa é o mercado, outra coisa é o circuito, né? Qual a diferença do mercado para o circuito? Cara, o circuito, eu acho assim, a minha concepção, né? O circuito, ele é o conjunto de acontecimentos que fazem com que o artista surja e que o artista dê consistência ao seu nome para fazer um currículo, que é o que se pede muito, maduro, né? Vai ficando maduro, o trabalho vai ter consistência. Para que a gente possa ser conhecido e reconhecido, eu acho que a gente precisa mostrar circuito, né? O que a gente faz. Né? Tem que expor, né? Tem que se expor. Né? Tem que passar por colocar crítica. O trabalho, colocar a cara tem para que crítica, passar né? por crítica, tem que saber receber as críticas. Todas as críticas são construtivas. Só cresce com crítica. Né? E eu acho que o circuito é isso. O mercado é uma coisa mais abstrata, né? Principalmente quando a gente se fala de mercado de arte de papel. Né? Entendi. Esse mercado tem a ver com grana. Tem a ver com grana, tem a ver com compra e venda. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E é diferente o mercado do papel? É muito diferente. É muito diferente o papel porque... que a gente chama... não só a gravura, papel, né? Mas o papel desenho de arte, cara, existe muito preconceito, porque se pensa que é um material que não tem durabilidade, quando, na realidade, tudo na vida é findo. Tudo que está sobre o planeta Terra, momento vai acabar. Tem razão. Então tem que ter cuidado. A Mona Lisa está aí até hoje. Já foi restaurada. As artes rupestres estão aí até hoje. Vezes restaurada a Mona Lisa. Documentos que se dá fé para poder qualquer coisa ter validade, eles são em papéis. Né? A Lei Áurea está feita lá em papel. A carta de Pero Vaz Caminha está lá no Museu em Portugal em papel. Então o papel, ele também, tudo precisa de cuidado. O Ceará tem muita umidade, é muito complicado da gente manter papel aqui. Mas não é por isso que a gente vai desacreditar do papel. É a questão da manutenção. Né? E tem papel do começo do século. Eu tive uma exposição, né? Na Unifor. A Unifor, bicho, ela tem um acervo de livros
de incunábulos, de livros com ilustrações de iluminuras e de gravuras, livros editados em gravura e metal. Né? Tem um acervo incrível. Né? E muito trabalho em papel. Mas existe o preconceito com o trabalho em papel? Existe. Eu gosto muito de trabalhar com papel. Existe não só aqui. No Ceará a gente tem, assim, eu falo do Ceará porque eu vivo aqui e aqui eu tenho o termômetro de como... A galera valoriza mais a tela, né? A tela, né? A tela, existe um pouco também o que é que eu acho aqui que faltou um pouco aqui na gente? Formação. Né? Eu lembrei do Dante agora, que um dos salões, de uma das exposições coletivas lá da Unicef, ele foi escolher os meus trabalhos, e aí eu mostrei, acho que foi no começo da série Emórulos, e aí eu tinha tela e tinha papel que inclusive era papelão. Papelão, né? Eu lembro dessa exposição. Aí eu mostrei a tela, aí ele olhou o papelão ali, ele disse, eu quero isso. Disse, poxa, cara, isso aí é papelão. Ele disse, isso aqui é que é bom. Porque isso aqui pouca gente faz. E o papel é que é massa e tal. Então, o olhar do curador para o papel, né? Incrível. Que era o cara que valorizava a gravura, exatamente. Valorizava eu tive uma passagem com o Dante muito parecida com essa. O Dante foi escolher uns trabalhos meus lá no meu ateliê. Eu queria mostrar a pintura em tela, que eram essas montadas que eu fazia. E eu estava numa experiência com os objetos que eu tinha achado, que tinham um formato parecido com as minhas coisas. Tu tinha achado os objetos? Eu tinha achado. E estava começando... Tinha pintado, não estava terminado, eu achava que faltava alguma coisa. Aí ele chegou... Na época eu trabalhava fora, ele chegou, aí marquei horário com ele. Aí quando ele entrou, aí ele nem olhou para muita coisa, não. Quando ele viu as coisas em cima da minha bancada, aí ele disse... Quero isso aqui. Jéssica, isso aqui. Aí eu digo, não está terminado. Ele disse, não, tá bom. Não precisa terminar, não. Vai ser isso aqui. E era papel? Era objeto de papel? Não, era objeto de madeira. Entendi. Né? Mas o que eu quero dizer é o olhar do curador. Tu pensando numa coisa, ele viu aquilo ali. E o pior, foi sucesso. Porque depois daquilo, o trabalho tomou corpo. Show. E comercialmente o trabalho foi adquirido. Olha aí. E aí foi... E uma parada que o cara acha, não, isso aqui é muito fora de linha, é muito conceitual, exato. A galera não vai querer. Às vezes esse olhar, o terceiro olhar, né? O olhar, digamos, desviciado, que o nosso muitas vezes fica viciado naquilo ali, porque você lida com fazer... Sendo um pouco... a gente mesmo tem preconceito com algumas coisas que a gente faz, né? E só dando... dessa passagem, mais uma vez, do Dante e de como é que era essa figura aqui na arte, né? Mas voltando ao papel, Marquinhos. O papel tem isso, mas, por outro lado, é uma forma muito democrática de você acessar a arte. É mais barato para fazer, mais barato, né? Para se fazer nem tanto, porque papel também é caro. De certa forma, mas ainda ainda chega... Papel bom, né? Papel de qualidade é caro. Mas você pega, assim, tem muito trabalho em papel. Não, tem, lógico que tem. Em papel sulfite. Lógico que tem, claro que vai... Onde tiver um papel e um caquinho de lápis, sempre vai ter a possibilidade de se materializar a arte. Né? Eu acredito muito no papel. Eu sou um artista, Marquinhos, que eu posso dizer que eu vivo do papel. Massa. Porque, comercialmente falando, a gravura eu vendo muito... A gravura me sustenta. A minha pintura, eu vendo... Logo eu trabalho... A temática não é uma temática muito, digamos assim, bonitinha, né? Como se pensa, geralmente, no que está posto, para decoração, para isso, para aquilo outro. E principalmente num estado como o nosso, que a gente está tendo experiências de galerias de arte profissionais a partir de agora, a partir É recente. É recente. Houve um período, parou, né? Exato. E agora estão voltando profissionais, né? Exatamente. E o período que houve as galerias aqui também, era também um período que as galerias no Brasil ainda trabalhavam muito amadoramente. Hoje a gente vê modelos de formato de negócios, de modo de trabalhar. Aqui eu acho que o Leonardo Leal é um cara que está fazendo um trabalho interessante na galeria dele, né? Com jovens, né? Descobrindo artistas e tal.
A gente ainda fica muito numa deficiência no Ceará de uma amplitude maior, né? De pessoas que tenham essa coragem para a quantidade de artistas de bons investir, que tem, de né? investir nesse nicho de mercado, né? Inclusive de ver a arte como produto. De ver a arte como produto. Como valor de mercado, como mercadoria que pode ser comprada e vendida. Exatamente. Né? Eu tive agora em Pernambuco. É massa Pernambuco em Pernambuco relação à arte. É outra onda, né? É outra onda. Né? Tem as reclamações, os artistas já reclamam. Rapaz, artista que não reclama não é enquanto tiver vida, Marquinhos, vai ter reclamação. Porque o artista é inquieto, né? Tem que ser. E assim, eu vejo isso. Mas dentro disso, desse embaralho que é o mercado de arte, eu insisti na gravura. No papel. E com a gravura eu consigo acessar. Lógico, isso foi a partir de muito trabalho, de muito contato, de muita peleja, de receber nãos e encarar esses nãos como uma coisa natural, de não trabalhar esse não como uma coisa pessoal, né? E conseguir criar um nicho de mercado aqui, Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro tem algumas pessoas que tudo isso eu estou falando de gravura, de papel, né? Portugal, Espanha, Romênia, né? Tem algumas exposições na Romênia. Exposições, né? E mercado, lugares para onde eu vendi. Legal. Já como é que tu vende? Eu digo, cara, eu tenho a rede social como uma ferramenta de trabalho, né? Muito bom. Como eu democrática, né? Porque acaba não... E como eu saí um pouco assim eu não tenho galeria que me representa, eu tenho galeria que eu trabalho em parceria hoje com a galeria lá de Recife, a Arte Plural. Aqui eu estava trabalhando com a Farben, que estava com uma ideia de trabalhar com papel, e negocio com alguns galeristas. Mas tu vende muito direto, né? Vendo direto. Eu vendo direto. Então, na rede social, quando tem 3, 4 curtidas da mesma pessoa, não me custa nada. E aí, meu irmão? Olá, meu irmão, como vai? Colocar na sua parede, né? Tal. O não, é um artista empreendedor, né? O não a gente já tem, Marquinhos. O não a gente já tem. E isso tem dado certo. As pessoas perguntam muito, se tu confia em mandar, eu digo, cara, nunca. Eu acho que a pessoa que quer comprar arte, e principalmente uma arte assim, de um valor mais acessível. No caso a gravura, no caso a gravura, essa pessoa acho que não vai perder tempo em lhe dar um balão. Com certeza. Eu nunca levei. Nunca levei. E eu mando a gravura primeiro. E depois recebe. E a pessoa deposita na minha conta. Que coisa eu nunca boa, tive cara. problema com isso, Marquinhos. E alcancei um mercado legal. Hoje tem uma... Sustenta a família com... Sustento com arte, mas dentro da arte eu faço 1000 coisas. Né? Professor... Não é só de venda do produto. É isso que eu também gosto de falar muito para os meus alunos, sabe, bicho? Não fica só... Não concentra só nisso. Quando a gente fala do mercado de arte, o leigo, ele pensa logo na pintura, né? Vendida e uma coisa muito cara. Entendi. Né? Que muitas vezes não é assim. Né? E dentro digamos assim, do nicho das artes visuais, a gente tem um leque de coisas para poder trabalhar. Né? Você mesmo está fazendo aí um trabalho para as artes visuais. E tem muita coisa, né, para mexer, né? Tem muita coisa. Você pode fazer parte de escola, dar curso, produção, acompanhar artistas. Fazer o trabalho mais barato, fazer o trabalho mais caro, ter um trabalho que segure aquilo que... Diversificar, né? Diversificar. Né? Então, e a gravura é uma forma democrática de vender, de se adquirir a arte, né? E de se iniciar uma coleção. Legal. Legal. Porque a gravura acaba você replicando o trabalho, né? E ele se torna mais barato, porque ele tem uma série, ele é seriado, Exato. Né? Só que é uma série, mas é sério, né? É um trabalho sério. Tem inclusive manual de como... Existe todo um controle disso aí. Entendi. Né? Existe um controle. Tem uma norma, né? A gente tem normas. É normatizado. Tantas PAs, que são um percentual do número da edição. A PA, para quem não conhece, é a prova do artista. Isso é o primeiro,
Não, é a prova do artista. Isso, na realidade, isso não entraria no mercado, mas o mercado... Adoro ele que é se apropria, né, de tudo, ele pega a PA, e hoje, né, a PA é vendido a peso de ouro. Entendi. Né? Se for uma PA de um artista importante, ela vai ter então, muito... a prova do artista, ela não é a primeira gravura. Não, ela antecede a primeira gravura. Ela antecede. Nós temos as gravuras aí do Ipirajá para mostrar. É quando o artista tem aquela... A partir dali é que ele vai fazer a edição. Pronto. Entendi. A prova ali do artista, é a prova para sacar se vai dar certo, exatamente, né? Aqui vai dar certo é a prova de estado. Quando dá certo, prova do artista. Da prova do artista, ela vai para a edição, que é 1 do 10. Então, antes da prova do artista... É a prova de estado. Entendi. Que você vai fazer os testes. Aí é uma litografia, né? Explica aí para a galera de casa qual é a diferença de litografia para estilo. Dá só uma passeada de leve. A gravura, ela tem 3 modalidades, digamos assim, básicas do tripé, que é a xilogravura, a gravura em metal e a litografia. Certo. Aquela que a gente viu é uma litografia. Litopedra, né? Que é isso aí que a gente está vendo, é um trabalho feito com material gorduroso na pedra. Esse material ele vai ser absorvido pela pedra, a gente vai fazer a gravação desse desenho com ácidos, e a repulsa da água e gordura vai fazer com que a gente obtenha a impressão. Né? Massa. Processo químico, né? Um processo químico. Aquela primeira e essa aí são as gravuras que eu participei dos 75 anos da ONU. Né? Puxa, e em 2021, o curador Stefan Balog, que é da Romênia, eu participei via Romênia. Entendi. Tu tinha participado de exposição na Romênia? Eu tinha participado de um salão, de uma Bienal de gravura em 2019. Né? Já tinha participado de algumas edições. Segura esse trabalho aqui, só por favor. Pode segurar esse aqui que eu vou já comentar ele. Já tinha participado de algumas edições. Aí participei em 2019 e ganhei uma menção honrosa. Né? Na Romênia? Na Romênia. 2020 teve a pandemia, né? Aí 2021 foi ter os 75 anos da ONU. E essa fundação, que é a Fundação Interarte, na Romênia, ela montou uma exposição de gravura, panorama da gravura do mundo, uma coisa mais ou menos desse título, e montou uma exposição que foi comemorativa aos 75 anos da ONU. Aconteceu em Nova York, na sede da ONU em Nova York, e em Genebra. Né? Eu pedi para segurar essa aqui, mas eu vou só voltar para a da ONU. Vamos voltar só na gravura, que eu quero mostrar essa que foi... Essa aqui? Não, mais para trás. Mais para trás um pouquinho. Mas é antecedente dessa. Essa pronto. Essa então, com essa gravura, tu participou da exposição dos 75 anos da ONU, representando o Ceará e o Brasil. O Brasil. Fui o único artista brasileiro nessa exposição. Massa. Né? Uma exposição de gravadores. Né? Parabéns. Todos os países... É uma ferramenta ancestral? É uma ferramenta ancestral. É uma litografia em maneira negra, que é onde você chapa a pedra toda de preto, e a partir da subtração de material é que você vai obter a imagem. Aí chega no branco, né? Aí chega no branco. Trabalhei com lixas, com ponta seca e tal. Entendi. Né? Lindo, lindo, lindo. E tive a felicidade de receber esse convite, e o curador escolheu esse trabalho. Né? Escolheu esse trabalho. Até eu acho que em alusão ao teu... Ele fala... Representa o teu trabalho como um todo, né? Eu acho que ele chega numa síntese do Gerson Ipirajá, ele consegue sintetizar e faz uma alusão ao Brasil e ao Ceará, essa questão da ancestralidade, né? Pode crer. Da arte... Não é uma arte indígena, obviamente, né? Mas a ferramenta... Né? Marquinhos, quando assim, eu no começo da carreira, quando eu falava... Eu ligava muito as minhas coisas ao desenho rupestre, né? Legal. Aos grafismos rupestres, depois à pintura corporal indígena. Né? Massa. Aí depois, com o tempo que as imagens foram se materializando, eu comecei a perceber essa ancestralidade mais universal. Então, eu vejo ela dentro do meu trabalho, eu vejo referências celtas, referências orientais
de armas orientais A também. origem como um todo, né? A origem ancestral como um todo, porque a gente parte de que o planeta era uma Pangeia, né? Que era tudo junto. Depois é que ele... Depois se separou, é que né? se separou, né? Entendi. Então, essa ancestralidade O primitivo... que o terráqueo tem, que nós todos somos terráqueos, né? Aqui é que a gente... Eu penso muito nessa parada do terráqueo. A gente sempre que se nomeia brasileiro, americano, não sei o quê, mas a gente é terráqueo. Outro dia tiramos férias recentes, né? Aí a gente estava na praia, eu, Lenise e Luiz Otávio, a gente estava lá. Eu disse, olha aí, filho, um monte de ser humano. Ele disse, ser humano? Isso é ser humano ali, olha os seres humanos. Ele disse, pai, nós somos seres humanos. A gente esquece da condição de humano, né? Da condição de animal. De animal, da condição... De ser, né? De ser. Tinha uma galera na praia, aí você olhava de longe, parecia um monte de bicho. E é bicho mesmo, né? Porque é animal, né? Bicho. É o olhar do artista, né? Eu disse, olha, o bicho procura água. E o mar ali, e a galera lá, eu disse ali, a parada bem ancestral, e o bicho né? procura estar com outros, E essa né? imagem, com certeza, vem séculos e séculos, né? Os homens das cavernas faziam a mesma coisa, ficavam ali na beira d'água, daquela mesma forma, se banhando no bar, né? E a coisa do agregar, né, agregado, exatamente. A coisa do agregar aqui também... O bicho que procura a água, outros, tá junto, social, bicho social, né? E aí eu me reporto para a gravura. A gravura é uma arte da coletividade. Legal. A gravura, o ateliê de gravura, a prensa de gravura no ateliê, ela é como se fosse uma fogueira, onde ali no seu entorno a gente vai discutir, a gente vai ter as surpresas. Tanto que a oficina ela acontece com a galera, né? A gente tem as imagens do ateliê livre, né? Lá na escola. Na escola de artes e ofícios. Começou aqui, ó. Quando que tu entrou na escola? Quando foi a tua chegada na escola? 2015, o Tomás... Vamos só vamos dar uma olhada aí, vamos só ver essa parada já que tu fala. É incrível esse aí trabalho. O Eloy, né? Aí o Eloy, né? Aqui a escola... Foi o último curso da gente, né? Lá no ano passado. Escola de Artes e Ofícios. Tomás Pompeu, que fica na Francisco Sá. Fortaleza, um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado. É uma casa linda, né? É, fantástico lá. E acontece coisas não só na gravura, né? Tem no bordado, tem no couro, tem na restauração, é referência na restauração, né? Os alunos, né, que fazem os cursos regulares na escola, e a partir desses cursos a gente tem a possibilidade de dar continuidade às nossas práticas e realizar nossas poéticas aqui no ateliê, né? Então, já temos assim, um grupo que passou por aqui de aproximadamente 48 a 50 artistas no decorrer desses 4 anos que o Ateliê Livre está em funcionamento, né? E absorve também os alunos que saem dos cursos regulares de gravura, que faz a formação básica aqui e possibilitam, a partir desse convívio com outros artistas, com as práticas aqui de ateliê, de busca de excelência da gravura, darem continuidade a seus trabalhos. Massa demais, muito bom, cara. Lá na escola, Marcos, a chegada da gente assim foi meio que informal, né? Foi se chegando. Fomos se chegando. Tinha os cursos de gravura que essa coisa de muda gestão, entra gestão. Numa das gestões resolveram que o curso de gravura, questão de recurso, de tudo, ia dar uma parada, né? Parece que não tinha tido o público-alvo na época e tal, não tinha atingido o público. E aí, no ano seguinte, não teve curso, no outro ano não teve curso, já estava com uns 2 anos, a prensa estava lá. Entendi. Né? Parada? Na época passou um tempo parado, né? Estava lá sem ninguém acessar, né? Entendi. Sem ninguém acessar. E aí, o Tomás, a gente conversando... Silvano Tomás. O Tomás grande gravurista aqui entrou em contato também. Com a escola, né? A escola entrou em contato com o Eloy. Aí o Eloy deu o diagnóstico para a escola. Rapaz, é um perigo esses meninos aí. Por que, Eloy? Porque vai fazer funcionar. Aí a gente foi para a escola, convidamos Sandra Montenegro, né? Sandrinha. Iniciamos eu, Tomás e Sandrinha lá. Esse encontro deu origem ao coletivo em gráfica.
que é o coletivo que a gente tem, que hoje é Aí gráfica tu, Sandra, Silvano Tomás, André Dalólio, Zaquira e Zé Tarcísio. Massa. Né? Hoje somos nós 6. Passaram outros artistas, né? Carlos Campos, que é parceiro de você, o Carlos Nascimento, o Juscelio. Esses 3 passaram e não ficaram no coletivo, né? Maravilha. E aí a gente começou esse trabalho, né? Eu sabia que o Eloy tinha feito um projeto aqui para aquisição de uma prensa e de pedras de litografia. Aí recebi um convite do pessoal de Recife, da oficina Guaianazes, para ir fazer uma residência lá. Aí foi estudar? Fui estudar, aí essa residência era um mês, e aí eu fui nesse primeiro mês e fiquei muito amigo de Mestre Hélio, que é uma figura assim, também muito importante na minha trajetória. Mestre Hélio foi muito generoso comigo, me recebeu assim de braço aberto no seu ateliê e me ensinou tudo de litografia, assim, de uma generosidade imensa. Massa. E aí eu achei pouco. Eu digo, não, eu vou ficar vindo para Recife a cada 2 meses. E o ano de 2016 eu fiquei fazendo tudo para poder conseguir a cada 3 meses estar em Recife, voltar. E nessa história vivenciei no ateliê de Mestre Hélio por 5 idas, né, onde assim absorvi muita coisa. Depois aí eu vim aqui, voltei para Fortaleza para o combate. Massa. Bora perturbar o secretário, para o secretário desentocar essa prensa, para a gente botar essa prensa para funcionar. Para trabalhar. Aí procuramos Eloy, começamos aí na rede social. É todo um trabalho, né? Foi todo um trabalho de formiguinha. E passa pela política. Hoje quando a gente vê esse ateliê, que é um ateliê exemplar, um ateliê fantástico, tá entendendo? Ele tem essa história também, é muito massa. A gente nunca pode esquecer que essa história também não começa comigo, Silvano Tomás e Sandrina. Essa história vem lá de trás. Essa história começa em 1982, quando o Eloy traz a primeira prensa de gravura para o Ceará. E antes já tinha começado lá nos anos 60 com Isabel Pedrosa, que veio dar um curso de gravura aqui no Ceará. Então, a história da gravura... Tem um alicerce, ela né? Ela tem um teve início, né? um início, e esse momento, a figura do Eloy... Muito importante, ela é né? muito importante para a gravura do Ceará. Né? Fundamental, né? Porque o Eloy, ele... Uma vez a gente conversando, ele disse, eu trouxe a primeira... Eu digo, Eloy, tu não trouxe a prensa. Tu trouxe um modo de trabalhar com gravura que a gente ainda não trabalhava. Trouxe olhar para a gravura, e um modo de se trabalhar no ateliê coletivo, que é um conhecimento, né? É muito né, rico aquilo conhecimento, né? É muito então, rico. A gente não pode esquecer isso. Tem que ter isso, abertura, né? Tem que ter o cara que traz, tem que ter a galera que trabalha e tem que ter o Estado para abrir as portas. Para abrir as portas e para fazer funcionar, né? E fomentar e manter. Né? O Estado sempre é o grande mecenas e é importante que continue sendo. É importante, né? que continue sendo. O trabalho que a escola está fazendo, não só na gravura, né? O trabalho da Escola de Artes e Ofícios é um trabalho muito rico aqui de excelência, Ceará, de excelência, né? E eu lhe dou os parabéns por isso, a ti, ao Silvano, que a escola faz, ao Eloy. A gente já formou ali 4, 5 grupos de cursos que têm nos dado resposta de artistas jovens que, por exemplo, agora mesmo a gente tem a Gisele, a Camila, que caíram para dentro do ateliê, estão trabalhando, estão se garantindo, tá entendendo? Massa. Camila, eu encontrei com Camila lá em Recife, ela com a pasta de gravura dela, procurando as galerias. Isso me dá uma satisfação imensa, Marquinhos. Qualquer hora vamos fazer uma externa lá. Falando em mecenas, o Malc tem abrigado exposições de gravuras, né? A gente tem só que a gente está perto de fechar a entrevista, que está muito massa, e a gente tem uma exposição tua no Malc que foi fantástico, né? Sim. Foi tu e o Silvano. Foi eu e o Tomás, a gente completou. Exatamente, vamos ver aí. Muito massa. Foi linda essa exposição, foi incrível. Tu foste, né, Marquinhos? Fui. Os trabalhos remetem às pinturas corporais, às armas, à vegetação. A gravura Tacape Esporão
já viajou o mundo em exposições. Agora Esse está teu no trabalho Museu de é lindo. Arte da UFC. Aí O participou do artista plástico Bienal cearense também. Gerson Ipirajá trouxe mais de 30 quadros para falar de ancestralidade. O trabalho ele parte dessas referências ancestrais, onde eu faço uma mixagem da pintura corporal indígena, das referências dos tecidos africanos, dos pontos de religiosidade africana, das armas de guerra também indígenas. E aí depois eu parti para uma ancestralidade mais universal. Aquilo Com que eu trabalhos tava falando, já né? premiados no Salão de Abril, Ipirajá revela sua técnica preferida, a litografia. É uma técnica apaixonante, é uma técnica assim que de certa forma roubou o artista das outras, né? Porque ela é tão fantástica e as surpresas que elas nos proporcionam, que eu praticamente nesses 3 anos eu tenho feito quase que exclusivamente litografias. O parceiro de exposição do Aí Gerson o Silvano também nasceu em Thomas. Fortaleza. Silvano Tomás, revelado no Salão dos Novos de 1994, traz gravuras dos mais diversos tipos. A gravura ela tem uma expansão, né? Nós temos a xilogravura aqui, temos a gravura em metal, temos a litografia, UFC TV, temos né? a Ano que monotipia, vem a tem linoleogravura os 30 anos da e a gente gravura lá. expandida, que são várias técnicas da gravura, né, que estão aqui que o público pode vir apreciar. As gravuras de Tomás refletem sobre a mente humana e sua psicologia. Esta aqui fala de liberdade de expressão. Vocês têm uma parceria massa, né? Tu e Tomás. Falando do Malk, né? Malk é incrível, né? O Malk, A brother, Graciele assim, ali tem feito um trabalho tem fantástico, né? Muito fantástico. E tem acolhido, né, cara? Tem acolhido muitas exposições massas. Agora mesmo a gente realizou... Primeiro a gente tinha realizado na pandemia, online, uma mostra de gravura bem... O museu não parou, né? O museu não parou. A durante gente fez uma mostra, né? O mestre Hélio tinha partido na pandemia e eu fiquei com aquilo... Digo, cara, eu tenho que homenagear o mestre Hélio. Aí vamos fazer aí a Graciele, vamos fazer uma exposição virtual, Jéssica, de gravura e tal. Massa. E aí a gente fez essa primeira mostra lá, virtual. E agora a gente teve um grande sucesso mesmo de público, de muita gente visitando A as recente, escolas, né? essa recente, que foi a Internacional Print Ceará. Massa. Uma mostra com gravadores de 21 países. Poxa vida, né? né? Aí você vê o Ceará abrigando a arte global, né? O panorama da gravura cearense também muito legal e da gravura brasileira, né? Com participações de gravadores importantes. De quem foi a curadoria dessa? A curadoria foi tua, foi né? minha, do Francisco Ivo. Que é outro grande E artista. do Beto Nascimento, que é um parceiro lá de Pernambuco também, né? Que é um cara que tem assim uma transição muito interessante virtual com as instituições internacionais de gravura. Então a colaboração foi uma junção colaborativa, né? Entendi. Uma parte do meu acervo, né? Que como eu participo dessas exposições há muito tempo e troco com gravadores de muito lugar, eu no decorrer desse tempo eu tenho um acervo bem legal de gravura, né? De outros artistas, né? Muito massa né? isso. Eu criei um acervo. E acaba conhecendo muita gente. A gravura proporciona isso também. Fazendo... Então, a ideia da exposição... O tal do network, né? O network. A ideia da exposição era esse acervo. Aí o Ivo eu chamei no início para tipo uma consultoria, aí ele disse, rapaz, eu também tenho uma coleção de gravuras e tal. Nossa. E ele tinha realmente coisas bem interessantes. Eu digo, Ivo, depois vamos juntar aqui, aí a gente assina junto. Aí o Beto entrou na história de convidar outros artistas internacionais. Fora os que você já tinha na mão com os trabalhos, né? E aí a gente ficou com uma exposição fantástica, uma exposição que foi muito bonita, muito bem montada. Tivemos pouco recurso para trabalhar, mas nem por isso a gente ficou assim com uma coisa a desejar. Foi uma exposição fantástica, com o apoio do Malk, a receptiva muito massa da Graziele e do pessoal do museu, né? O apoio total da receptiva. Ali é incrível, né? Ter feito trabalho e a gente realizou essa exposição, cara, que foi massa.
e agora ela vai para Aracati, né? A mesma mostra? Não toda, porque no Museu Jaguaribano o espaço expositivo é menor, então a gente vai fazer um recorte dela. Né? E então o teu contato com Aracati permanece, né? Permanece. Né? Eu não nasci em Aracati, mas eu sou um artista aracatiense. É cidadão aracatiense. A Câmara Municipal de Aracati, em 2021, me deu um título de cidadão e uma moção de aplauso de artista aracatiense. Massa, então, cara. eu estou respaldado para falar de arte, né? Para falar de arte em Aracati. Que legal. Né? E é uma cidade assim que eu tenho como um compromisso mesmo, porque lá foi onde eu nasceu artista já abri a minha cabeça. Então eu tenho essa gratidão. Aracati é lindo, né? Com a cidade. E a Nathalie tem feito um trabalho lá também fantástico, né? Teve aqui com a gente. Tem uma vocação turística de praia, Canoa Quebrada ali, que é incrível. Mas existe uma questão artística, cultural que precisa ser cada vez, vem sendo resgatada já, né? Isso precisa ser fortificado. Precisa ser compreendida como um mercado riquíssimo. Aracati é uma cidade de carnaval e pouco se explora o mercado carnavalesco, a não ser o aluguel das casas. Mas quando a gente fala de mercado carnavalesco, a gente fala dos blocos, a gente fala de fantasia. Eu vivi muito tempo vendendo máscara. Eu vendia máscara, eu produzia máscara de outubro a dezembro, setembro a dezembro. No dia 6 de janeiro tem ainda uma festa de fantasia que o Paulo Rogério faz em Canoa Quebrada. E era a van premiere das minhas máscaras. Nessa festa eu já vendi uma porrada. E no carnaval eu vendia o restante e me capitalizava aí para os 3, 4 meses na frente. Que massa. E isso precisa ser explorado por meio de oficinas, né? Por revitalização das escolas de arte, criação de blocos, de Aracati. Né? Fica a deixa aí, tanto para os gestores de Aracati, quanto para o governo do estado, de outras cidades. O mercado cultural, cara, ele é uma coisa que emprega muita gente. Teve uma entrevista aqui nos estúdios da TVDD com a secretária de Cultura essa semana, e ela falou que o PIB da cultura ele chega a ser, no Brasil, salvo engano, maior do que da indústria automobilística. Né? Então, isso reunindo tudo que se fala em cultura. Né? E a cultura ela é meio de... é válvula de escape. Né? A melhor terapia é a cultura para quem aprecia um quadro, para quem ouve, assiste um filme, ouve uma música, né? E segurou a onda na pandemia. Segurou a onda na pandemia. A arte segurou a onda de muita gente na pandemia, né? E é uma coisa necessária, né, bicho? Assim, a vida, a arte é necessidade, né? A vida sem a arte seria uma coisa muito chata. Com certeza. Muito, acho que... Se é que se poderia falar em vida. Se poderia falar em vida, pode sem crer, a arte, porque a vida e a arte, ela está né? andando... acho que é uma necessidade do ser humano. Às vezes eu comparo a questão do canto dos pássaros, e o pássaro, ele canta a mesma música durante a vida dele toda, né? Onde eu moro tem muito bem TV. Eu disse, o ser humano é massa porque ele canta todo tipo de música, né? Então isso é muito... E assim é com as artes visuais, né? Então o ser humano tem uma capacidade poética, né, de fazer arte, e isso tem que ser explorado de todas as formas, inclusive em termos de mercado. Exato, né? mercado principalmente, porque fortalecer esse mercado é o que vai dar consistência para que outros adentrem nesse universo, para que os que já estão permaneçam nas suas produções. Então, essa compreensão do mercado, ela é necessária. Ela é fundamental. Também. E essa discussão sobre o mercado entre os artistas, né? Entre os artistas, na nossa cidade, essa discussão. Com os empresários. Com os formadores de opinião. Com a ponta. O Estado e as empresas. A ponta, né, de cá somos nós, Marquinhos. A gente tem que ter esse contato, esse diálogo direto com a ponta de lá. Com a ponta de lá, que é a ponta que compra, a ponta que fomenta. E perpassando, né, pelas escolas, pela formação, pelos museus. Passando, né, por tudo isso, para que
o menino lá do Pirambu, ele saiba da importância que tem o Chico da Silva. Não só porque hoje o Chico da Silva está sendo revisitado e está sendo valorizado e badalado no mercado. Está com a exposição na Pinacoteca, né? A importância desse homem para o Pirambu. A importância de tantos outros artistas. Como referência, né? Como referência. Volta ao Aracati. Aracati tem um Hélio Santos, que é um artista fantástico, um gênio, uma figura de uma sensibilidade incrível, um grandioso artista, né? E que a gente tá, o tempo passa, as pessoas envelhecem, já a gente não está mais aqui. E a obra é o que fica. E se não tiver cuidado, nem a memória fica. Porque a coisa hoje é tudo muito rápido, tudo muito líquido, tudo muito fluido, né? Não sei se a arte bem, é uma das formas, uma das principais formas, se não a principal, de permanecer, né? Exato. De se fazer história, né? De se fazer história. Quando se registra a arte, a história está registrada. Exatamente. Né? Então, talvez seja a forma mais sublime de se registrar a história através da arte, né? Massa. Eu acho que seja, né? E é mesmo. Maravilha. Papo fantástico, um papo incrível. Pode crer, a gente passava... Nós passaremos aqui o dia todo aqui batendo só nesse copinho papo. d'água. O meu acabou. O meu não acabou, não, vou tomar. Fantástico. Gerson Ipirajá, gravurista, pintor, desenhista, né? Tem uma história riquíssima que saiu de Fortaleza, foi para Aracati, voltou para Fortaleza e agora está de volta a Aracati com projetos de curadoria e tal. Né? Fantástico. Gerson, Ipirajá... o Ipirajá é mais forte, né? O Ipirajá é o ancestral, né? E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Aqui muito honrado pelo convite. Maravilha. Né? Acho assim, desejo de antemão que esse programa Vida longa, tá entendendo? Vida longa. Nossa. Acreditem. E essa é a importância, né? Ipirajá, a gente conversar sobre arte, a gente falar sobre arte, mostrar os trabalhos, né? E mostrar para a galera de casa o que é a arte, como vivenciar a arte, isso é importante demais, né, cara? Tá doido. E é necessário. E assim, só tenho a agradecer, Marquinhos, é uma grande satisfação estar aqui e agradecer às pessoas que vão assistir também, né? Os telespectadores, que é o motivo do que você está fazendo. Que recebem a arte. E é isso aí. É isso, meu irmão. Muito obrigado. #arte com Gerson Ipirajá. Agradecer a galera viva a vida, da produção viva também. A arte. Viva a vida e viva a arte. Valeu, irmão.